Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos. Sou a Teresa Lacerda e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Paulo Jorge de Sousa Pinto sobre as histórias cruzadas entre Portugal e as Filipinas. Paulo Jorge de Sousa Pinto é investigador integrado doutorado do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em Ásia do Sudeste, a presença europeia na Ásia, séculos XVI, XVIII e os impérios ibero-asiáticos. Bem-vindo, Paulo, e obrigada por aceitar o nosso convite. Começava por notar que muitos desconhecem que Portugal e as Filipinas têm relações históricas antigas. No entanto, estes dois países sabem pouco um sobre o outro. Quando é que se inauguraram, então, esses contactos entre portugueses e filipinos? Olá, Teresa, muito obrigado pelo convite. Bom, a inauguração dos contactos entre portugueses e filipinos remontam ao século XVI, da mesma maneira, ou na mesma altura que os contactos entre portugueses e indonésios, ou portugueses e malaios. O interesse especial desta relação entre Portugal e as Filipinas, entre portugueses e filipinos, resulta precisamente do facto de os contactos terem sido remotos no século XVI e depois terem sido cada vez mais esparsos, cada vez mais dispersos no tempo e em intensidade, devido, enfim, às circunstâncias históricas que ocorreram nos séculos XVI, XVII e nos séculos seguintes, nomeadamente pelo facto de Portugal ter fixado alguma presença, quer formal, quer informal, em várias regiões da Ásia do Sueste, mas as Filipinas, o que é hoje o arquipélago das Filipinas, ter ficado de fora e ter sido, pelo contrário, objeto de fixação e da presença colonial espanhola. E, portanto, no âmbito das boas relações entre Portugal e a Espanha, foi traçada uma espécie de fronteira informal entre os dois espaços. Portanto, os contactos entre o que eram possessões ou localidades com presença portuguesa não estavam proibidos de contactar, nomeadamente Manila, que era a capital, e vice-versa. Eu, quando falo em localidades com presença portuguesa, estou a falar de Malaca e depois, mais tarde, de Macau, sobretudo de Macau, e esses contactos eram proibidos, quer durante o chamado período do domínio filipino, quer posteriormente, mas eram feitos de forma informal, primeiro por contrabando e depois de forma mais ou menos tolerada. E, portanto, eram sobretudo relações comerciais que foram estabelecidas. E, como sabem, as relações comerciais podem ser muito fluidas e, portanto, muito limitadas no tempo. Portanto, do ponto de vista oficial de aproximação entre portugueses e filipinos, há um longo período de alguma penumbra que se manteve basicamente até aos nossos dias, como é fácil de determinar. Quando se fala em Portugal ou em portugueses nas Filipinas, há uma palavra que costuma vir à mente dos filipinos, que é Fernão Magalhães, e do nosso lado, em Portugal, quando se fala nas Filipinas, fala-se em termos mais ou menos vagos, fala-se sobre a Ásia, sobre elementos mais ou menos exóticos, fala-se em praias, fala-se, enfim, talvez no Ferdinando Marcos, fala-se, enfim, de alguns aspectos da história mais recente e contemporânea, mas qualquer ligação que tenha havido esbateu-se no tempo e esbateu-se na memória, quer do nosso lado, quer do lado dos filipinos, e daí o interesse em poder relembrar agora nestes dias, em 2019, 2020, 2021, precisamente uma espécie de renascimento do interesse das ligações entre os dois países, os dois povos. Uhum. No teu trabalho enquanto historiador, tiveste a oportunidade de estar nas Filipinas, mais concretamente em Manila, e dessa tua experiência, o que nos podes dizer sobre a forma como os filipinos percepcionam os portugueses e vice-versa, ou seja, como é que eles nos veem? É sempre um assunto interessante e estimulante podermos perceber como é que outros povos nos veem, não é?
E em certos povos, em certos países, torna-se muito mais nítido, não é? Porque existe uma memória da presença portuguesa, ou existe uma memória mais ou menos imaginária, ou mais ou menos real sobre o que foram os portugueses. Essa memória, às vezes, é agradável e é colorida, noutros casos é bem mais negra e bem menos positiva. No caso das Filipinas existe inevitavelmente uma associação de Portugal à Espanha e, portanto, enfim, isto também é um pouco um lugar comum, não é? Mas no caso das Filipinas é interessante porque eles têm, portanto, as Filipinas foram colonizadas por uma colónia espanhola a partir dos meados do século XVI, e a presença colonial espanhola foi intensa, foi profunda, por isso é que hoje as Filipinas são um país ferozmente, digamos assim, profundamente católico, num ambiente onde a maioria da população é muçulmana, nos outros países, e, portanto, a colonização espanhola foi profunda, e, evidentemente, a memória que os filipinos hoje têm desse período colonial espanhol é de um grande interesse, mas também de um grande peso. Há depois uma característica interessante, é que as Filipinas depois tiveram várias décadas de domínio norte-americano. E, portanto, os filipinos hoje em dia, para olharem para o seu passado, têm que aprender uma língua que não dominam. Portanto, eles têm que aprender espanhol para perceberem o seu próprio passado, porque eles hoje não falam espanhol. Portugal surge um pouco associado, sempre em torno da figura de Fernão Magalhães. Fernão Magalhães, que era português, e daí alguma curiosidade, porque é que foi um português a comandar a célebre armada que permitiu pela primeira vez navegar pelo Poente, e que os filipinos têm um apaixonado interesse, digamos assim, por tudo o que envolve a viagem de Fernão Magalhães, não só pelo feito que foi, não só e sobretudo pela importância que tem para a sua própria história. É essa viagem que marca a ligação do arquipélago, da história e da cultura desse povo, desses povos, com o resto do mundo, digamos assim, fora do Sudeste Asiático, e sobretudo porque Magalhães morre nas Filipinas. E, portanto, há toda uma mitificação que, ao mesmo tempo, eu às vezes digo assim por brincadeira, que é um pouco esquizofrénica, sem querer constituir nenhuma ofensa para os filipinos, porque Magalhães é uma figura mitificada e é uma figura, ao mesmo tempo, não queria dizer desprezada, mas é o vilão da história. Porque o homem que matou Magalhães, um guerreiro do qual se sabe muito pouco, chamado Lapu-Lapu, é uma figura importante nas Filipinas, tem estátuas na ilha onde ocorreu a batalha. A escaramuça, a que nós chamamos de escaramuça em que Magalhães morreu, eles chamam Batalha de Mactan, e, portanto, o herói filipino que pela primeira vez fez frente aos colonizadores estrangeiros espanhóis. Mas, ao mesmo tempo, Magalhães, o português, que nem sequer era espanhol, que morreu ali, foi o homem que trouxe a religião cristã. E, portanto, existe uma relação de amor-ódio dos filipinos em relação a Magalhães e depois, por consequência, muito difusa a Portugal. O que eu constatei é que o desconhecimento, enfim, de uma maneira geral, do que eu conseguia perceber dos filipinos em relação a Portugal, é quase total. Portanto, Portugal é um pequeno país, algures na Europa, que suscita algum interesse, quer pela história, porque é que foi um português a comandar uma armada espanhola, e depois o que eles sabem sobre os rudimentos, digamos, da história do século XVI, do Tratado de Tordesilhas, sabem alguma coisa sobre a presença portuguesa, depois toda a ideia romântica que existe dos portugueses como um povo de navegadores, de exploradores, tudo isso também chega lá com alguns ecos, e daí também o interesse que teve neste momento, nestes recentes 3 anos, nós podemos, digamos, explorar, dar a conhecer esta dimensão histórica de Portugal, não só no que diz respeito ao Magalhães, como no que diz respeito às fontes portuguesas para a história das Filipinas, e no que diz respeito
hoje à contemporaneidade, aos dias de hoje, o que é o Portugal de hoje e o que são as Filipinas atuais e como é que a história pode funcionar como catalisador de forma a promover os contactos diplomáticos, comerciais e económicos entre os dois países. Exatamente, e a minha pergunta era exatamente neste sentido. Sei que foi no contexto das comemorações da viagem de Magalhães e Elcano que decorreram em 2021 que se percebeu como era importante aprofundar as relações, nomeadamente culturais, económicas e diplomáticas. E uma das questões que eu te queria colocar era como é que pode, então, a história e os historiadores ajudarem neste processo? Bom, a cultura, de uma maneira geral, e a história em particular, porque um dos laços, podemos chamar assim, que há entre portugueses e filipinos, ou alguns portugueses e alguns filipinos, é a religião católica. E, portanto, eu quando lá estive, percebi que quando se fala em Fátima, quando se fala, portanto, existe uma ligação, mesmo que eu possa ter outra religião qualquer, o facto de Portugal associa muitas vezes a Fátima e ser um país com uma dimensão religiosa profunda em boa parte da população, isso é um dos laços. Agora, a história pode ser-nos mais útil neste sentido, porque, sobretudo do nosso lado, eu que sou português e que estou do lado do Cham, dar sobretudo a conhecer como é que a história permite um melhor conhecimento mútuo. Aliás, os projetos que nós depois viemos a desenvolver, digamos, o seu ex-libris era sempre o desenvolvimento do legado cultural comum, isto porque os projetos que nós desenvolvemos tiveram uma faceta académica entre universidades, mas também oficial, porque envolveu a Embaixada das Filipinas em Lisboa, e portanto nós tivemos sempre que balançar um pouco entre o que é o interesse histórico, académico, científico e uma dimensão diplomática, e o nosso ex-libris geral, digamos, o nosso chapéu de chuva foi sempre o de iniciativas que permitam compreender e aprofundar o legado histórico comum e cultural comum. E, portanto, foi a partir daí que nós encontramos algumas formas, digamos, de poder explorar estas dimensões. Uma delas foi precisamente sobre a questão, por exemplo, cultural, que envolve a difusão de alguns aspectos da cultura filipina que são de alguma forma semelhantes ao que existe em Portugal. Estou a falar, por exemplo, de uma exposição que nós fizemos na Fundação Ricardo Espírito Santo sobre os banig, sobre os têxteis filipinos. Isto evidentemente foi fornecido pela Embaixada, mas que permitiu depois pôr em contacto eventualmente com técnicas e com formas de fabrico de têxteis também portugueses. Uma outra dimensão também interessante teve a ver com o mundo dos negócios, porque nós percebemos que era uma das facetas a explorar, seria esta. O que é que interessa aos filipinos Portugal e o que é que interessa a Portugal, aos portugueses, as Filipinas. E isto pode ter várias dimensões, histórica, cultural, universitária, mas também do próprio mundo dos negócios, que é algo que nos escapa um pouco, não é? Mas que nós conseguimos, numa das iniciativas, tentar dinamizar precisamente o interesse. Para os filipinos é simples, Portugal é um mercado, um pequeno mercado, mas que dá acesso à União Europeia, e as Filipinas pode ser potencialmente uma porta de entrada para o mundo asiático, onde os portugueses por vezes não se conseguem mover muito bem, porque não existe representação diplomática portuguesa, por exemplo, em Manila ou naquelas regiões, existe em Jakarta, por exemplo, e portanto numa das iniciativas, adianto-me já, numa das iniciativas nós tivemos empresários portugueses em Manila a dizer porque é que se deve investir em Manila e que vantagens é que nós temos em investir nas Filipinas, e empresários filipinos que estão em Portugal a dizer aos seus conterrâneos porque é que Portugal pode ser uma aposta importante de desenvolvimento e de investimento. Claro que isto para nós, do ponto de vista académico e universitário, soa um pouco estranho, mas, enfim, é uma dimensão sempre importante, que é ligar o passado ao presente e às preocupações do presente.
Numa das conversas anteriores a esta entrevista, ou no texto que eu li, havia uma referência de que os filipinos têm um gosto especial por uma conserva portuguesa. É verdade? É uma curiosidade? Sim, foi, aliás, nessa iniciativa onde tivemos empresários dos dois lados, também tivemos um dos participantes, foi das conservas Pinhais, de Matosinhos, que eu julgava que não tinha grande, enfim, um interesse tutorial, mas que eu me apercebi, por indicação da Embaixada das Filipinas, de que há uma marca de sardinhas produzidas em Portugal que os filipinos gostam muito, que são as sardinhas Mabuti, e que eu na altura achei aquilo um pouco estranho, até achei que se pudessem ter enganado, e depois nessa iniciativa, que foi no decorrer de um colóquio que fizemos com a Ateneu de Manila, ele foi um convidado e ele explicou aos filipinos que estavam do outro lado online, muito atentos a saber o que é, o processo das sardinhas Mabuti, enfim, que é uma marca de sardinhas dessa empresa, que produz as sardinhas que são petingas, não é? E, portanto, tudo aquilo é feito manualmente, ele depois explicou porque é que as sardinhas têm que ser especiais e os ingredientes que levam. Não tem nada de mais, para nós é mais ou menos banal, mas para os filipinos suscitou um grande interesse. E eu achava que era apenas uma mera curiosidade, enfim, bom, somos nós os portugueses que achamos que os nossos são os melhores do mundo, mas depois apercebi-me que há artigos escritos na imprensa e em periódicos filipinos sobre as maravilhosas sardinhas Mabuti. É claro, depois também tem a sua dimensão diplomática, que é, neste momento, ou pelo menos há um ano, não havia exportação direta de Portugal para Manila. As sardinhas eram exportadas via Estados Unidos. E, portanto, eu espero que nessa iniciativa que nós tivemos, que tenha permitido a criação de uma ligação comum, de um canal direto para, enfim, se poder exportar as sardinhas, que são em pequena quantidade devido à sua alta qualidade, mas que, enfim, é uma daquelas características. Eu gostava de um dia, se voltar às Filipinas, de perguntar novamente se já há mais sardinhas no mercado, sardinhas Mabuti, e exatamente o que é que eles acham curioso em relação, ou interessante, ou saboroso nessas sardinhas. E que, diga-se, em bom da verdade, são muito boas. Para terminar, gostava então só de fazer uma última pergunta. Pelo que percebi, as Filipinas têm representação diplomática em Portugal, o mesmo não acontece com Portugal e Manila. Na opinião do Paulo, essa representação seria importante? Estamos a caminhar nesse sentido? O CHAM tem ajudado, tem dado o seu contributo de alguma forma para a intensificação dessas relações diplomáticas? Eu espero que sim. Foi, aliás, não foi bem um objetivo, evidentemente. O objetivo destas iniciativas que nós levámos a cabo nos últimos 3 anos surgiram de forma espontânea. Apercebemos-nos, no contexto desse trabalho que foi realizado, que de facto havia, e agora digo isto como um pequeno à parte, um interesse muito maior por parte dos filipinos em relação a Portugal, de Portugal, dos portugueses em relação às Filipinas. E essa explicação surge no que eu já disse há pouco, quer dizer, Portugal é uma porta de entrada na Europa. Eu, entretanto, apercebi-me que a Embaixada das Filipinas, que existe em Lisboa, é um centro, é um hub, não é? Portanto, articula não só o que diz respeito à comunidade filipina em Portugal, mas também nos PALOP. E, portanto, possivelmente, eles, em vez de terem uma embaixada em Luanda e no Maputo, enfim, têm em Lisboa e depois centralizam aqui toda. E, portanto, Portugal, Lisboa é não apenas uma porta de entrada para a Europa, mas também para a África lusófona. E, portanto, percebe-se a dimensão estratégica que isto tem para um país, enfim, que está do outro lado do mundo. Do lado português, como a Ásia não é uma prioridade diplomática portuguesa, portanto, não existe lá embaixada. Eu, quando lá estive, foi um pouco frustrante, porque isto agora comparando um pouco com o que se passa com os espanhóis, porque Espanha tem embaixada em Manila, tem o centro de Cervantes, eles têm todos os recursos disponíveis e nós lá não temos nada, não temos embaixada. E, portanto, tudo o que nós pudemos colaborar com os filipinos que eles forneceram em Lisboa, nós estamos em condições de poder oferecer aos filipinos em Manila se tivéssemos representação diplomática em Manila. Só um exemplo.
Um dos projetos que nós estamos a terminar agora é a tradução portuguesa. Pela primeira vez está a ser traduzido um romance chamado Noli Me Tangere, do grande escritor, do grande herói nacional das Filipinas, do José Rizal, que foi um herói que foi fuzilado pelos espanhóis no contexto das lutas pela independência, que é uma figura verdadeiramente o herói nacional das Filipinas, e que este seu romance nunca foi traduzido para português. Portanto, nós estamos neste momento a fazer uma edição e que pela primeira vez, no próximo ano, vamos ver, há de ser traduzido e publicado em Portugal e a língua portuguesa. Se nós tivéssemos uma embaixada em Manila, um centro cultural, Camões, em Manila, seria muito fácil eu desafiar as autoridades portuguesas, culturais portuguesas, por exemplo, a fazer uma edição em Tagalo de um livro de Fernando Pessoa. Eu, aliás, cheguei a falar, ou dos Lusíadas, isso então seria. Pronto. E, portanto, existe uma falta de reciprocidade a este nível. Mas deixa-me só dizer só umas palavras finais sobre a forma como tudo isto surgiu, para que não se fique a pensar ou que tudo isto foi um projeto elaborado, pensado e financiado previamente, ou que foi tudo feito assim um pouco atabalhoadamente. No fundo, não foi nem uma coisa nem outra. Tudo isto surgiu de uma série de oportunidades que emergiram em 2019. 2019 foi o ano da viagem de Magalhães e nós aqui no CHAM, na Universidade Nova, como tinha havido contactos prévios entre a nossa universidade e a Ateneu de Manila e alguns académicos que foram lá e outros que vieram cá, surgiu em 2019 a oportunidade de fazer um colóquio que é realizado na Biblioteca Nacional. Enfim, os filipinos ficaram muito contentes porque foi o primeiro colóquio dedicado às Filipinas. Não a Magalhães, mas às Filipinas. E esse colóquio funcionou muito bem, deveria ter sido encerrado aí, mas isto abriu as portas a uma série de iniciativas que se desenvolveram nos meses seguintes, portanto, captando o interesse dos filipinos e dos fundos de que eles dispõem para este tipo de iniciativas culturais e do nosso lado o know-how e os historiadores que temos no nosso centro e, portanto, desenvolvemos gradualmente, assim um pouco espontaneamente, vários projetos de investigação e os projetos são, no essencial, de divulgação das fontes portuguesas. Um dos projetos foi financiado pela National Historical Commission of the Philippines, que é uma instituição oficial de reprodução, transcrição e tradução para inglês de fontes portuguesas, cartas, excertos de crónicas que falam especificamente sobre as Filipinas. Já foi entregue, há de ser publicado agora oportunamente, e outros projetos mais pequenos, por exemplo, um sobre a historiografia portuguesa sobre as Filipinas, uma lista longa de autores, obras, artigos que escreveram sobre as Filipinas dos séculos XIX e XX, também está a aguardar publicação, um sobre uma espécie de súmula, pesquisa feita nos arquivos portugueses sobre manuscritos e fontes documentais sobre as Filipinas. Teve um atraso de 2 anos, porque durante vários meses não se pôde frequentar os arquivos portugueses, devido à pandemia, e, portanto, e depois de uma série de conferências, de colóquios, de iniciativas culturais, que estão agora, finalmente, a dar os seus frutos e esperamos, durante os próximos meses, em fechar, digamos, este ciclo do qual, digamos, como se fosse uma onda que nós no CHAM conseguimos rapidamente ir buscar a prancha e pôr-nos a surfar a onda para mútuo benefício, algo um pouco, enfim, inédito, com algumas dificuldades, mas que eu penso que irá dar os seus frutos e que, sobretudo, perdurará como um legado importante, um momento importante do legado comum, uma vez mais, entre os dois países. Só queria assinalar mais uma nota, é que 2021 foi o grande ano nas Filipinas, onde Magalhães e onde estes eventos tiveram algum impacto e algum eco, e que para nós, na nossa dimensão mais reduzida, foi o ano em que puderam ser evocados os 75 anos das relações diplomáticas entre Portugal e as Filipinas. E, portanto, foi um momento em que, se tivéssemos tido algum impacto na imprensa e nos mídias portugueses, teria sido interessante. Infelizmente isso não aconteceu. Estas iniciativas diplomáticas e económicas das sardinhas Mabuti, que eu falei há pouco, decorreram eu digo grande porque correu ao longo de um mês,
colóquio organizado pela Ateneu de Manila University e pelo CHAM sobre os 500 anos das relações ibero-asiáticas, digamos assim, muito centrada nas Filipinas, e na qual tivemos um painel dedicado só às relações Portugal-Filipina. O painel chamava-se From Spices to Startups, portanto, das especiarias às startups, onde se falou sobretudo da atualidade, dos contactos atuais. Tivemos um representante da Web Summit filipino e, portanto, deixámos durante 1 hora ou 1h30, deixámos de falar na história e falámos só sobre o presente, a realidade atual e sobre o futuro das relações entre Portugal e as Filipinas. Muito obrigado, Paulo. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez, falámos com Paulo Jorge de Sousa Pinto, investigador integrado do CHAM. Paulo é mestre em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa e doutor em Ciências Históricas pela Universidade Católica Portuguesa, com uma dissertação intitulada No Extremo da Redonda Esfera, Relações Luso-Castelhanas na Ásia, 1565-1640, um ensaio sobre os Impérios Ibéricos. É coordenador do projeto Portugal Philippines Connected Histories. Se quiser saber mais sobre este projeto, aceda ao site portugalphilippines.fcsh.unl.pt. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.